Então hoje iremos desmistificar a tão falada e adorada lei da atração, fazendo com que vocês entendam que o processo é efetuado de forma anacrônica ou acrônica, né? Baseado numa tese que eu defendo dentro da psicologia, da psicanálise, onde o inconsciente se apresenta de maneira anacrônica aos fatos, ou antecipa os fatos através de envios de reflexo, né? Para vocês compreender melhor, eu preciso primeiro entrar na interna da psique, né? O porquê de nós termos esse sentido, Rafael, que antecipa os fatos ou que emite reflexos de acontecimentos futuros, nos fazendo receber anteriormente. Bom, pessoal, isso é um reflexo que nós temos do nosso ser primitivo, né? Baseado sempre na sobrevivência do ser para que ele cumpra com a sua missão junto ao ecossistema, que é se manter vivo, receber prazer para se alimentar, para que ele se mantenha forte e depois venha a reproduzir, né? Também recebendo prazer em troca, né? Bom, sabendo desse pressuposto, né, primitivo e natural, a gente consegue entender melhor esse sentido que faz com que a lei da atração seja uma fraude ou seja mal compreendida dentro da sapiência até então adquirida, né? Como dizia Albert Einstein, a mente intuitiva é um dom sagrado, ou primitivo, né? Ou irracional. A mente racional ou consciente, né? A que nós criamos artificialmente dentro da nossa evolução, é um servo fiel. Nós construímos uma sociedade que honra o servo fiel e esquecemos o dom. E é isso que eu vou falar para vocês agora aqui nesse vídeo. Sobre o dom, né? Que algumas pessoas têm mais presente, outras têm. Na realidade, todas têm, mas nem todas sabem usar, né? Mas as pessoas que vêm te falando sobre a lei da atração, eu vislumbrei um carro e exatamente aquele carro depois eu comprei, na realidade elas foram envolvidas dentro da lei da intuição. Porém, a concepção delas não faz com que elas saiam da assimilação cronológica dos fatos. Elas não conseguem assimilar que um reflexo posterior é emitido, tu capta o reflexo que gera o estímulo no teu cérebro em tu pensar naquela questão, anotar ou vislumbrar e te fazer pensar que tu está desejando, mas na realidade tu já intuiu. Logicamente que tu vai ter que seguir aquela vertente para que aquele fato se materialize, né? Então existe muito mais coisas dentro dessa lei da intuição, que na realidade vem a sucumbir à lei da atração, né? Que vocês vão entender melhor aqui nesse vídeo e melhor ainda depois com outros fatos que eu vou vir a abordar. Então, baseado em tudo que a gente conversou até o momento, eu quero agora estar citando alguns exemplos para que vocês compreendam melhor essa sintática da colocação no modo anacrônico, atemporal ou acrônico, né? Mas para que vocês entendam esses termos técnicos, seria simplesmente só um movimento do futuro para o passado, ao invés do movimento cronológico assimilado, que é do passado em consequência do futuro, né? Vamos citar, por exemplo, Einstein, né? Como eu coloquei na citação anterior ali. Einstein, todos sabem que desenvolveu teorias que foram comprovadas anos depois, ou seja, foi através da intuição que ele chegou àquelas concepções. Logicamente que ele sintetiza elas por ter o conhecimento embasado, né? Absorve o conhecimento, né, da física quântica e automaticamente intui e sintetiza com o conhecimento que ele tem. Então, logicamente, no empreendedorismo ou em qualquer área também vai proceder dessa mesma forma. Tu tem que primeiro te embasar do conhecimento para que a intuição venha e tu sintetize essa intuição baseada no conhecimento que tu já tem. Outro exemplo muito simplório, até que a gente vê seguidamente aí em memes, é o
do roteirista dos Simpsons, né, que intuiu muitos acontecimentos futuros, né, do nosso cotidiano humano e acabou expressando no roteiro dos Simpsons, né? De que forma isso ocorre? Imagine o roteirista ali, está concentrado, está inspirado, está escrevendo e está tentando pensar em coisas, né? Ele está tentando materializar coisas e tentando pensar, pô, vou colocar o Donald Trump aqui, vou colocar esse aqui, vou colocar esse aqui, mas aonde está vindo essa captação? Né? Lógico que vão ter elementos que vão se fundir, né, de acontecimentos que ele já tem como base de experiência ou outro tipo de influência, mas no meio vão ter raízes desses reflexos futuros e a gente precisa saber interpretar essas raízes. E todo o procedimento da lei da intuição ocorre assim. Ela não é exímia, perfeita, né, afinada. Tu tem que saber purificar depois dessa captação, né? Mas isso foi só alguns exemplos para vocês entenderem melhor essa questão. Então, sabendo de todos esses pressupostos abordados aqui até o momento, né, creio que vocês já consigam ter uma base desse processo, né, que acontece na lei da intuição, né? Citamos alguns exemplos, citamos algumas questões práticas, né, sobre o sentido de alerta primitivo que o cérebro utiliza, né, por questão de sobrevivência. E o que a gente precisa assimilar é que a gente pensa que o cérebro tem vários setores, né? Cada um condicionando uma coisa, mas na realidade não, são um único setor que condiciona diversas questões, né? Então, ou seja, esse sentido que nós temos, que é a lei da intuição, é um setor único utilizado para a questão da sobrevivência, para estar prevendo acontecimentos, desviando, né, de possíveis perigos ou encontrando soluções, né? Normalmente eles são mais evidenciados nos alfas, né, nas pessoas que possuem um QI mais elevado, enfim, que seriam os destinados a conduzir aquela colônia de humanos primitivos, primatas, enfim. Porém, com a nossa evolução, né, que eu chamo de maneira artificial, porque nós condicionamos de fora para dentro e não de dentro para fora, porque o primitivo parte de dentro para fora. A evolução humana parte de fora para dentro, né? Uma assimilação que nós temos do lado de fora e a gente condiciona para que isso aconteça dentro, que muitas vezes é assimilada de maneira errada, né? Como a lei da atração. Na realidade, nós não atraímos nada. O ser humano precisa perder essa mania de achar que é o centro do universo. Ele precisa assimilar a insignificância dele para que realmente ele assimile as realidades, né? Assimile os dons naturais, os dons primitivos. Então, eu vou falar um pouco mais sobre todas essas questões do meu curso. Para te aprender a usar esse poder, tu vai ter que passar por um longo processo, né? E eu vou estar explicando melhor esse processo no curso CEL, que é Controle Emocional Libertar. Temos também o módulo RAI, que é Hackeando e Adestrando o Inconsciente. E ao final temos o módulo da Terapia de Harmonização Cerebral. Para vocês que querem saber mais a respeito do curso, que em breve vai estar sendo lançado, tá? E para que não fique vago, achando que é 3 módulos, são 3 módulos que vão conter diversas aulas, ok? Me acompanha no Instagram se tu quiser ficar atento a esse lançamento e entender melhor como é que funciona esse poder que tu tem aí dentro, porém não sabe usar. Então é @rafaelramos.orr no Instagram, me segue lá e assim tu vai acompanhando o material e vai sabendo mais a respeito. É difícil conseguir compactar uma informação de tal valia, né, de tal magnificência, num vídeo de alguns minutos ou horas que seja. Né? Isso é um processo bem longo que eu vou ter que explicar para vocês com bastante calma, bastante atenção. Vocês vão ter que passar por um procedimento inicialmente de choque de realidade, choque de gestão. Vamos ter que tirar algumas crenças limitantes, alguns entendimentos místicos principalmente, para nós podermos estar explorando todo esse potencial do inconsciente, né? Do irracional, do primitivo, do nosso dom, como dizia Albert Einstein, para que vocês saibam usar
isso a favor de vocês e está 2 passos à frente. Como eu costumo dizer, sorte é estar na hora certa e no lugar certo. Para isso você precisa saber prever e não simplesmente desejar.